Tiago, capítulo 1, versículo 2. Amém? Todos encontraram? Diz assim, ó: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da nossa fé desenvolve a perseverança. Diga comigo, a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Amém? Põe sua Bíblia na cadeira. Senhor, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, abre os nossos corações para aquilo que o Senhor vai ministrar nesse lugar. Senhor, me usa como um canal de bênção na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. O tema dessa palavra, queridos, é nascidos para perseverar. O Senhor tem falado muito comigo nesses dias, principalmente depois que o bispo nos procurou e falou sobre a questão da consagração. Perseverar para o cristão não é algo fácil, amém? Não é verdade? Viver contra as coisas do mundo, contra regras que o mundo tenta nos impor, contra as coisas que o mundo tenta ditar nas nossas vidas, não é algo fácil. Ser cristão no mundo de hoje não é simples. Esse mundo que a gente vive hoje é um mundo extremamente libertinoso. Tudo é válido, tudo pode acontecer, tudo é lícito, não é verdade? E nós vemos aí famílias sendo destruídas, casamentos acabando, casos e mais casos de filhos se perdendo em drogas, saindo de casa sem avisar pai nem mãe, sumindo no mundo. E aí, para nós dentro da igreja, muitas vezes isso não muda. Porque quando a gente vem para a igreja, você pensa assim, eu vou ser crente, tudo vai mudar, não é verdade? Tudo vai ser mil maravilhas, tudo vai ser um mar de rosas, só que não é assim. Quando a gente vem para o cristianismo, a gente espera que isso aconteça, mas muito pelo contrário, muitas vezes nós somos ainda mais provados, amém? Quem aqui está sendo provado nesses dias? Uau! Muita gente. Mas eu quero te dizer, eu quero te levar a entender hoje a questão que a aprovação na sua vida, ela é algo necessária, mas para te fazer crescer, amém? Olha para esse irmão que está do seu lado e fala para ele, é para você crescer, irmão. É para você sair do seu lugar, amém? O que é perseverar, meu irmão? Olha, perseverar, segundo o dicionário Aurélio, diz que é firmeza, consistência, tenacidade, obstinação e pertinácia. Todos nós, quando queremos algo, nós traçamos uma meta, traçamos um objetivo e vamos atrás, não é verdade? Deixa eu te explicar, quando eu quis aprender a tocar violão, um dia o bispo chegou em mim e falou assim, cara, você precisa aprender a tocar violão. Eu já tinha esse sonho há muitos anos na minha vida. Como eu mexo com música, né? Eu falei, cara, eu preciso aprender a tocar. Só que eu nunca tinha me atentado para essa área. E um dia faltou alguém aqui para tocar violão. E eu lembro de um dia ele chegar lá em casa e ele falar assim, cara, você precisa aprender a tocar violão. Eu falei, eu vou aprender esse negócio. Irmãos, como foi difícil. Eu chegava todos os dias em casa, nessa época a gente estava morando dentro da casa do bispo. Chegava, ligava o computador, ia para a mesa e ficava lá 2, 3 horas estudando violão. Todos os dias. Aí às vezes os irmãos olham assim e falam, ó, rapaz, o cara toca violão bem, mas ninguém sabe o preço que foi pago para que esse negócio saísse suando tão bonitinho igual sai aqui. Era 3 horas todo dia, os dedos tudo amassado, cheio de calo. Mas eu colhi os frutos dessa perseverança. Não foi fácil, mas foi bom. Amém? E hoje eu quero trazer para você aqui 3 pontos para te fazer lembrar que perseverar é bom. E é algo que é necessário para a vida do cristão.
Amém? Primeiro ponto, a perseverança gera mais fé. À medida que nós buscamos o Senhor, Ele nos ensina a ter, nos ensina a cada dia mais buscar a presença dEle. Afinal, ninguém nasce sendo perseverante. Somos ensinados a ser. Quem nasceu perseverante aqui, levanta a mão para o céu. Ninguém. Todo mundo aprende a ser perseverante, não é? Quando você vai para a escola e vai aprender a escrever, as primeiras letras que você faz, você já consegue fazer perfeito? Ninguém consegue fazer perfeito. Você tem que passar ali por todo aquele processo dos tracejadinhos, né? As letrinhas pintadinhas, risquinho por risquinho. Eu estou vivendo isso lá em casa agora, né? Com a Alícia. Ela está estudando. Já é o segundo aninho dela na escola. E aí todos os dias ela chega com uma tarefinha lá diferente. Aí tem a letra A. Aí tem os tracejadinhos. Ela tem que cobrir os tracejadinhos para aprender a escrever. Aí um dia ela olhou para mim e falou assim: papai, isso é muito chato, muito difícil. Eu falei para ela: mas você tem que fazer, porque senão você não vai aprender a escrever. Mas eu não gosto. E emburra, né? Faz um bico igualzinho o da Jennifer. Ela não está aqui, eu posso falar. Vocês não vão contar para ela, né? E ela faz o bicão e eu falei: minha filha, você precisa aprender. Mas para quê, pai? Eu falei: filho, deixa o papai te falar um negócio aqui. Você já viu o papai escrevendo? Já. Eu falei: pois é, você não quer aprender a escrever o seu nome? Quero. Você quer aprender a escrever o nome das coleguinhas da sala? Quero. Então, para isso, você tem que perseverar aqui, cobrir tudo. Porque nunca vem uma letrinha só, né? Vem um monte de A. Aí você vai e pula outra linha, tá? A. Umas 10 linhas. Aí eu acho que a criança olha aquilo: para que tudo isso de A mesmo? Não é? E aí ela tem que cobrir aquele monte de Azinho. E aí, nesse dia ela estava desanimada. Eu falei: filha, você precisa aprender. Vamos fazer. Aí hoje, as primeiras vezes que ela foi fazendo, que eu fui cobrindo com a mãozinha dela, ela achava o máximo. Hoje eu chego para poder tentar fazer com ela. Ela fala assim: pode deixar que eu faço, não precisa pôr a mão aqui. Ela faz sozinha. Mas por quê? Sabe, irmãos, eu injetei na vida da Alícia uma palavra de perseverança. Porque ela não nasceu perseverante. Ela precisa aprender e entender o que é perseverar para conquistar as coisas. Eu e você não somos diferentes. Por mais que nós estejamos tantos e tantos anos na presença do Senhor, muitas vezes eu e você temos que ser perseverantes para conquistar algo no Senhor. Quantas e quantas vezes você começa o ano, né? Nós temos esses alvos de oração no final do ano. Chega aquela cartilha lá, aí você pega e está lá: alvos de oração. Aí você fala: eu vou colocar isso, mais isso. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um esposo, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí você coloca um monte de alvos naquela folhinha. Ao ano vira, começa a acontecer as coisas, muda o curso de um alvo ou de outro. O que você faz? Você vai desistindo. É ou não é? Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu com você? Não é? A gente traça algumas metas, traça alguns planos, e aí, com o mudar da carruagem, a gente deixa de perseverar. Sabe, meu irmão, eu e você precisamos entender algo. Olha, aqui no texto diz assim, ó: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve O que é que desenvolve a perseverança nas nossas vidas? Alguém sabe? A fé, não é? Tende, como que diz aqui? Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Então vamos colocar aqui: para que eu possa ter perseverança, eu preciso ter? Para que eu possa ter fé, eu preciso ter? Os dois estão ligados, não estão? Vamos colocar aqui de novo o exemplo da Alícia para você ver. Ela ainda não entende. Mesmo que eu expliquei para ela e falei: Alícia, olha, você vai precisar disso aqui um dia para escrever o nominho das suas coleguinhas,
Tentei explicar para ela da forma mais simples, né? De uma forma que a cabecinha de uma criança de 3 anos de idade conseguisse entender. Falei, filho, você vai precisar disso aqui. E aí ela entendeu da forma que eu expliquei para ela, e hoje ela quer fazer sozinha. Agora pensa, você vai lá, coloca os alvos de oração naquela folhinha, de repente alguma coisa muda, e aí você chega diante de Deus e fala assim, Deus, eu não quero isso aqui mais não. Está muito difícil, está muito complicado. Eu acho que eu coloquei nesse papel aqui sem pensar. Aí, meu irmão, Deus olha para você e fala assim, tenta mais um pouquinho, persevera. Por que você vai mudar o curso? Por que você vai mudar o alvo? Aconteceu alguma coisa? Você precisa tentar mais um pouquinho. Sabe, meu irmão, eu e você como cristãos, muitas vezes nós queremos as coisas muito simples. Deixa eu te dizer, as coisas de Deus, elas não são simples. Deus, ele é simples quando ele se revela a nós. Mas quando nós somos provados, muitas vezes, nós vamos passar por tribulações que talvez nós não vamos entender, mas que vai gerar em nós uma perseverança tão grande, mas tão grande, mas tão grande, meu irmão, que um dia você vai olhar para trás e você não vai desistir jamais, porque Deus te forjou no fogo. Sabe, eu e você precisamos aprender a não desistir daquilo que Deus tem para nós. Não desistir dos planos, dos sonhos. Talvez você tenha orado tanto por um alvo, mas ele não chega. E aí de repente você quer desistir. Olha, queridos, eu quero contar uma experiência da minha vida para vocês. Um dia a gente saiu com o Paulo me fez uma pergunta, eu não lembro bem qual foi a pergunta, mas ele perguntou qual que era o sentimento, né, que eu estava sentindo de ser consagrado, né, da intenção de ser consagrado. Eu respondi para ele, cara, eu estou esperando por isso desde os 11 anos de idade. Eu estou com 30, são 19, né? 19 anos esperando. Irmãos, eu já passei por tanta coisa, mas por tanta coisa, tantas guerras, tantas lutas, tantos desafios, mas eu acreditando que o sonho vai se cumprir na minha vida. Eu me lembro que eu tinha muitas coisas para não querer me tornar um pastor, me tornar um homem de Deus. Mas em todo momento da minha vida, lógico, eu já passei por algumas tribulações, já saí da igreja, já voltei. Mas eu me recordo que em todos os momentos de lutas, de guerra, de tribulação que eu passei, eu sempre me lembrava de algo que um dia eu tinha ouvido numa reunião, numa roda de oração das irmãs do Coquinho, na Assembleia de Deus, lá no Novo Mundo. As irmãs do Coque. Para você que não sabe, nós estamos tendo uma reunião das irmãs do Coque, toda quinta-feira, 3 horas da tarde aqui, né, pastor? Pastora Lutz, você não tem nada para fazer, vem para cá, meu irmão. Como que é o nome da reunião, pastor? Mas está sendo uma benção. E eu lembro, irmãos, que eu estava nessa reunião e uma irmã orou, me chamou e falou, vem cá, vaso. E eu fui. E ela chegou em mim e falou assim, olha, Deus está mandando te dizer que você vai ser um grande pastor. Você vai ser um grande homem de Deus. Você vai passar por muita coisa ainda, mas você vai virar um homem de Deus. Eu falei, fala, Jeová. Naquele dia eu fui batizado no Espírito Santo, tal, falei em línguas. Ótimo, saí dali avivado, cheio do Espírito Santo. Eu lembro que com 11 anos, morava no fundo da igreja, tinha um corredor escuro da igreja, irmãos. Quando eu ia passar lá, me dava um medo. Eu achava que tudo dos irmãos da Assembleia era demônio. E eu jurava que quando eu ia passar nesse corredor da igreja lá, tinha demônio. Eu falei, sai dos outros e fica aqui no corredor me esperando para me pegar. E eu me lembro muito bem que no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu saí da reunião e falei, agora eu vou passar nesse corredor, eu
Tamanha era a fé. Eu saí tão motivado daquele lugar nesse dia que eu fiquei empolgadíssimo. E eu guardei aquela promessa no meu coração mesmo. Eu lembro que a gente morava no fundo da igreja, né? Na Assembleia tem as casas pastorais, quem já foi conhece. Meu pai e minha mãe tinham separado e a gente foi morar no fundo de uma igreja, ali no Novo Mundo, porque minha mãe estava desempregada, não tinha condição de pagar aluguel e a gente ficou morando ali, residindo. Tinha um pastor lá muito jóia, irmãos, homem de Deus, só que na Assembleia sempre troca os pastores. Depois entrou um outro pastor. Eu não sei se ele era pastor, porque ele era muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu perdi o referencial de pastor. Perdi mesmo. Eu tive N experiências negativas com esse irmão. Depois de muitos anos eu tive uma experiência de contar isso para ele, pedir perdão para ele por causa de algumas coisas que eu guardei. Foi muito bom a experiência que eu tive. Mas eu tive várias experiências negativas com esse pastor, e principalmente com o filho dele. Por isso que eu apoio o bispo. Ore pelo filho do pastor, viu? Pelo genro também. É terrível. Meu irmão, filho de pastor é terrível. Eu acho, nada contra a Assembleia, porque eu já fui assembleiano, mas eu acho que o filho do pastor assembleiano lá era terrível. Ele até ensinar a gente aí no supermercado roubar bolacha, ele ensinou nessa época. E eu ficava doido com aquilo. Cara, nós passamos muitas coisas, mas uma coisa marcou minha vida. Eu lembro de uma vez que a gente estava em casa, minha mãe não tinha arrumado emprego ainda, a gente morando no fundo, lá na casa pastoral, né? Tinha um barracão e eles moravam na frente na casa pastoral. E eu lembro que eles fizeram um churrasco. Nesse dia a gente não tinha nada para comer em casa, e eles comendo carne, e a gente não comendo nada. E aquilo marcou demais a minha vida. Eu falei, cara, que pastor é esse? Jesus, isso não é pastor. Isso é tão forte, irmãos, mas tão forte. Meu irmão cresceu dentro de igreja evangélica também. Ele odeia pastor, odeia mesmo. Eu falei para ele, cara, eu vou virar pastor, o que você vai fazer? Você é diferente. Eu tive o privilégio de ouvir ele falar, você é diferente, porque eu estou vendo Deus fazer na sua vida, e eu estou mudando esse conceito na vida do meu irmão. Estou tendo a oportunidade de mudar essa história dentro da minha família, dentro da minha casa. E como Deus tem feito. Esses dias para trás meu pai me ligou, filho, ele abriu um negócio aqui, falou para mim, vem orar aqui, vem ungir o meu estabelecimento, porque você é o meu pastor. E eu fui orar com ele no estabelecimento dele. Como Deus tem feito na minha vida nesses dias. E aí, irmãos, essas experiências negativas me marcaram de tal forma, chegou um tempo que eu quase não quis ser pastor. Eu pensei em desistir, porque é normal. Normal a gente querer parar, é normal a gente querer desistir. Mas eu lembrei da promessa, eu preciso perseverar. Aí eu estava lá em casa um dia desse, na madrugada orando, e eu me lembrei desse texto, porque um dia eu li esse texto, e o Senhor falou para mim, e eu tinha que perseverar, e eu perseverei. Eu perseverei tanto, mas tanto, que Deus me pôs para casar com a filha de um pastor. E eu falei, cara, tem alguma coisa nesse negócio. E Deus me pôs dentro da casa de um pastor, casado com a filha de um pastor, para mim poder amar mais a igreja, para mim poder amar mais a obra de Deus. Sabe, irmãos, porque eu confesso para vocês que as situações minaram um pouquinho a minha vontade de ser pastor, mas eu resolvi perseverar. Eu resolvi, sabe, lutar por aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu estou te citando esse exemplo porque muitas vezes a gente fala de perseverança e a gente acha que perseverar é algo fácil. Não é fácil, é difícil. E aí eu vou te dar um exemplo de alguém que tinha muita fé, mas não sabia perseverar. Ou teve fé e não soube esperar, né? Perseverando no Senhor. Quantos aqui conhecem Abraão? Abraão foi um homem exemplar, não é verdade? Quando o Senhor pede o filho de Abraão, o que Abraão faz? Sem titubear, ele vai sacrificar Isaac, não é? Mas antes disso,
Deus tinha falado para Abraão: Abraão, olha, você vai ser um pai de multidões. Pensa, que promessa mais doida para um cara que tinha uma esposa estéril, né? Que já tinha uma idade bastante avançada, e de repente Deus fala, dá uma promessa dessa para Abraão, e Abraão acredita na promessa. Primeira coisa, para a gente ter perseverança, a gente tem que ter, ele teve fé. Mas se nós formos analisar, Abraão não soube perseverar no Senhor. O que Abraão fez? Falou: ah, tá, então beleza, já que eu vou ser pai de multidões, eu vou tentar encurtar esse caminho aqui. Eu vou pegar a minha serva, né? Vou ter um filho com ela, porque a minha esposa não pode ter filhos. E aí ele tenta encurtar o caminho da perseverança. Meu irmão, deixa eu te dizer algo: não existe caminho curto para perseverar no Senhor. Às vezes vai passar anos. Eu estou esperando, tem 19, e Deus vai cumprir agora. 19 anos crendo na promessa do Senhor. 19 anos acreditando que isso ia acontecer um dia. Sabe, eu posso dizer para você, eu tentei encurtar os caminhos, tentei também, mas não deu certo. Muito pelo contrário, fizeram os anos aumentar. Fizeram o tempo aumentar. E eu quero te dizer, não tente encurtar aquilo que Deus tem para você. Não tente encurtar o tempo que Deus tem para trabalhar na sua vida. Sabe por quê? Esse tempo é o tempo que Deus precisa para trabalhar você. É o tempo que Deus precisa para moldar o seu caráter, para moldar a sua vida. Sabe, meu irmão, quando eu olho lá para trás, eu lembro de todas as situações que eu vivi lá dentro daquela casa pastoral, das situações que eu passei, de tudo que eu vivi. Eu só tenho mais uma convicção na minha vida: eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor para fazer a diferença. Sabe, quando eu olho para trás, eu vejo que aquilo ali foi para gerar convicção na minha vida, no meu chamado, naquilo que Deus tem para mim. E talvez você tenha passado situações que você tem que se perguntar: Deus, mas nunca acaba esse deserto, nunca acaba essa aflição, nunca acaba essa dor, nunca acaba esse problema. Meu irmão, deixa eu te dizer um negócio: Deus está te moldando. E moldar, é tijolinho por tijolinho, construindo, fazendo na sua vida. Você precisa crer, você precisa entender o que Deus tem para você e acreditar. Amém? Mas depois a gente vê Abraão voltando a perseverar no Senhor e esperando o cumprimento da promessa. Sabe, você pode em algum momento desviar, mas eu quero te dizer, volta para a rota que Deus te colocou no começo, que você vai ver as coisas acontecer. Volta para o caminho e crê que o Senhor vai cumprir a promessa na sua vida. Sabe, talvez você está aqui hoje, você já foi crente, talvez você já teve experiências com o Senhor, ou nesses dias você tem tido experiência e já pensou em deixar de perseverar. Eu quero te dizer, meu irmão, não faz isso. Não encurta o caminho do que Deus tem para você. Não tenta cortar caminho. Persevera nesse caminho longo, comprido, porque é nele que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Olha, não existe perseverança sem fé, e nem fé sem perseverança. Os dois sempre vão andar juntos. Você precisa entender isso na sua vida. Amém? Segundo ponto: a minha perseverança determina aquilo que eu vou colher. Muitas vezes colocamos a culpa em Deus por não conseguirmos perseverar. Temos sempre muitos e muitos argumentos para desistir e muitos poucos para perseverar. É ou não é verdade? A gente arruma vários argumentos para desistir, mas para perseverar a gente fala: não, moço, eu entendo que eu preciso perseverar aqui, mas eu até tenho uma forcinha, mas para mim ficar aqui está ruim por causa disso. Eu acho que a igreja está assim, eu acho que a minha vida está assada, a gente arruma muitos argumentos para desistir. Muitos, mas muitos mesmo. O meu cachorro está gripado, eu vou parar de vir na igreja. Não sei o quê. Meu trabalho.
Diminuiu R$ 100 meu salário. Deus não existe, eu não quero mais saber de Deus. A gente arruma 1001 argumentos. Mas para perseverar, meu irmão, a gente só precisa de um mesmo. Mas esse um tem que ser o Jesus Cristo de Nazaré nas nossas vidas. Se esse argumento for válido na sua vida, meu irmão, você vai ter força todos os dias para levantar e perseverar. Então dá uma cutucadinha nesse irmão que está do seu lado, fala para ele assim: meu irmão, fala para ele: meu irmão, persevera, permanece, fica com Jesus. Então, meu irmão, nós não podemos, e nós precisamos entender isso como cristãos. Vamos parar de dar argumento. Vamos parar de argumentar com Deus. Sabe, querido, nós estamos vivendo uma época que nós achamos que nós temos o direito de argumentar com o Senhor. Ah, Deus, espera aí. Tem tanto tempo que eu estou orando por essa promessa, e aí o Senhor não cumpre ela na minha vida. Vamos fazer o seguinte: o dia que o Senhor cumprir ela, eu volto a fazer as coisas para o Senhor. Eu volto a fazer isso, a fazer aquilo. Eu volto a cantar, eu volto a dançar, eu volto a orar, eu volto a jejuar. Muitas vezes a gente tenta argumentar com Deus e achar um jeitinho para deixar de perseverar. Não é assim que funciona. Você já pensou se Jesus no meio do caminho estivesse carregando a cruz, virasse e falasse assim: ô Pai, tá difícil esse negócio aqui, viu? Tá muito pesado. Vamos fazer o seguinte, eu vou ali beber uma água, eu deixo a cruz aqui, amanhã eu volto e pego ela de novo. Você acha que Jesus ia voltar para pegar a cruz? Lógico que não, meu irmão. Jesus precisou mostrar para mim e para você que ele tinha que ir até o fim, porque você e eu podemos perseverar, podemos chegar. Sabe, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Existe um versículo que diz assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende quem que venceu o mundo? Então para que você está preocupado, meu irmão? Ele já venceu tudo por mim e por você. Você só tem que perseverar. Você só tem que marcar o alvo e prosseguir, sabendo que você vai chegar um dia nele. Eu e você precisamos ter metas do Senhor. Precisamos traçar algo para a nossa vida. Sabe, muitas vezes nós achamos melhor desistir de algo que a gente gastou muitos e muitos anos para conquistar. E que para desistir é assim, ó. É ou não é? Olha, talvez você gastou muitos e muitos anos para conquistar aquele cara bonito, maravilhoso, seu marido, ou você, marido, para conquistar a sua esposa. Mas aí por alguns instantes você tem perdido o seu marido ou a sua esposa por causa de pequenas coisas, por causa de algumas situações, por causa de pequenos problemas. Ou o jovem que está aqui, talvez você tenha pensado em desistir da sua família, desistir da sua casa, desistir de seus pais, desistir de Jesus. Alguns dias atrás eu contei uma experiência de um jovem que chegou, até em mim falando que ele não ia mais ficar na igreja. Ah, mas não sei o que, tarará. Depois passar a conferência de jovens aí, eu vou sair da igreja. Aí esses dias atrás ele estava aqui comigo. Eu falei: e aí, cara, você vai sair da igreja? Não, vou mais não. Eu falei: o que foi que mudou na sua vida? Ah, não sei, Jesus está fazendo alguma coisa na minha vida. Aí eu falei para ele: cara, você precisa perseverar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Ah, mas as coisas lá em casa estão tão difíceis. Eu falei: cara, nunca vai mudar. Talvez vai ser difícil pro resto da vida, mas você precisa perseverar. Você precisa confiar e ir até o fim. E acreditar que Jesus vai fazer. Amém? Eu quero ler um texto com você. Abre lá em Filipenses, capítulo 3. Do versículo 13 ao 14.
Amém? Diz assim, ó: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que versículo tremendo. Eu e você precisamos ter um alvo, precisamos ter uma meta, precisamos buscar chegar nesse alvo todos os dias. Quem que é esse alvo na minha vida e na sua vida? Jesus. Sabe, essa perseverança, ela tem que resultar em algo para mim e para você. A intimidade com o Senhor, conhecer Jesus em todo o tempo. Sabe, meu irmão, quando você conhece Jesus, até para você perseverar é mais fácil. Sabe por quê? Porque você começa a ter consciência de que, mesmo não vendo, Ele está perto de você. Amém? Não é verdade? Quem é que nunca leu aquele famoso texto que você chegava nas casas antigamente, era aquele quadrinho de lona com aquele plástico azul, né? Pegadas na areia. Quem já viu aquilo? Muitos. Minha avó tinha uns 10, tinha a Arca de Noé, Pegadas na Areia, tinha um monte de coisa na casa dela. Que trenzinho azul, você entrava era uma parede da sala inteira, só para aqueles negócios. E o que eu mais gostava era desse, Pegadas na Areia, né? Que fala a história ali de um homem que vai caminhando. Quem conhece? Quem não conhece? Vai contando a história lá de um homem que vai caminhando na areia, né? E aí, de repente ali tá caminhando, se eu não me lembrar direito, vocês me corrigem, que já tem muito tempo que eu li aquele negócio. Ele está caminhando, de repente ali tem dois passos ali, duas pegadas na areia, né? Ele caminhando e vendo, sabendo que Jesus está do lado dele. Só que no momento mais complicado da vida dele, não tinha as duas pegadas, só tinha uma. E aí ele chega, né? E fala: "Oh Deus, mas como é que o Senhor faz isso comigo? Que coisa mais complicada. Nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu mais precisei de ajuda, quando eu mais necessitei, eu achei que o Senhor estava por perto, o Senhor não estava. O que aconteceu?" Aí Jesus vira e fala para ele: "Filho, deixa eu te falar um negócio. Essas pegadas na areia que você está vendo aí não é sua não, é minha. Porque enquanto você estava passando essas tribulações, eu carreguei você e foi no colo. Por isso que você só via um par de pegadas." Olha que interessante. Então é por isso que eu e você precisamos almejar andar com Jesus. Andar com Ele vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, na nossa perseverança. Talvez, meu irmão, em algum momento da sua vida, você também já se questionou se Deus existe. Eu já fiz isso. Teve uma vez na minha vida que tudo estava tão difícil, mas tão difícil, que eu falei: "Cara, será que esse trem de Deus existe mesmo? Esse negócio que ninguém vê, ninguém pega, ninguém sente. Oh Deus, fala comigo, pelo amor de Deus." Tão desesperado que eu não sabia se existia, mas estava reclamando por Ele. Fala comigo. Irmãos, e Deus todas as vezes sempre falou comigo. Mandava um sinal, mandava alguém orar, sempre vinha falar comigo. Eu me lembro do dia que a Jen ficou grávida, né? Que eu fiquei, sabe, estava todo mundo paraguaia lá em casa. E aí eu fiquei ruim. Falei: "Cara, como é que vai ser esse negócio de cuidar de uma criança? Que responsabilidade, que coisa difícil." E eu estava muito ruim, eu fiquei muito ruim. E aí um dia estava sentado aqui um pouquinho antes do ensaio. Falei: "Deus, fala comigo, por favor." Mas é por causa de algumas coisas que eu vivi no meu passado, na minha juventude, ficou esse resquício, esse medo na minha vida, né? De não saber se eu ia conseguir. As experiências que eu tive como dentro de casa com pai, com família, eu tinha medo de não ser um bom pai, de não ser um bom esposo depois que a neném nascesse, uma série de coisas. E um dia eu falei com Deus: "Deus, o Senhor existe mesmo, fala comigo." Eu estava sentado bem aqui.
Aí a irmã chegou e falou: estava lá em casa orando, Deus mandou eu vir falar com você. E ela orou comigo. E foi de Deus esse negócio. Né, irmãs? Tanto que Deus faz. Deus sabe de todas as coisas nas nossas vidas. Mas nós precisamos ter o nosso alvo concreto. Sempre olhando para a cruz, sempre olhando para Jesus, marcando o caminho e perseverando. Amém? Terceiro ponto, a perseverança ela gera maturidade nas nossas vidas. Sempre que passamos por provas, perguntamos os motivos pelos quais passamos por elas, mas esses momentos jamais teremos as respostas. Somente tempos depois a gente entende. É ou não é verdade? Muitas vezes você está passando a luta, você está passando a aflição, você fica: por que disso? Por que daquilo? Senhor, ai que cruz pesada, ai que fardo, Deus, mas por que tanto problema na minha vida? Por que disso, por que daquilo? Ai, mas por que meu cachorro ficou gripado? Ai, por que isso? Ai, por que não sei o quê? Ai, a gente começa a querer achar a resposta para tudo. Ontem, quando eu recebi a notícia do professor, a primeira pergunta que eu me fiz foi essa. Eu falei: Deus, mas por quê? Com tanto ladrão no mundo, o Senhor vai levar esse cara? Por quê? Irmãos, Deus não me respondeu ainda e Ele não vai me responder. Mas hoje, enquanto nós estávamos lá no velório dele, nós começamos a cantar, Deus trouxe uma paz tão grande no meu coração, mas tão grande, e eu tive uma convicção tão plena de que aquele homem está no céu, que me respondeu sem falar nada. Sabe, talvez na sua vida está sendo assim. Você quer achar a resposta para tudo. Deixa eu te dizer, algumas coisas na sua vida você vai viver, você vai passar, simplesmente para que você possa amadurecer. Deixa eu te dizer algo. A obra de Deus, ela não é completa nas nossas vidas sem antes Ele nos quebrar. Quem já ouviu a história do vaso e do oleiro aqui? É aquela velha historinha, meu irmão. Jesus é o oleiro, você é o vaso. E Deus não vai fazer a obra dele em vaso trincado. Ele precisa te quebrar. Aí Ele te quebra, pá, te faz de novo. E aí você se pergunta: mas por que quebrou e tal? Aí Ele te refaz, você trinca, Ele te quebra de novo. Sabe, irmão, porque Deus precisa te levar à perfeição, na maturidade, sabe, crescendo, para que Ele um dia possa te usar sem resquício. Sabe por que talvez o seu ministério ainda não rompeu? Talvez você ainda não cresceu em algumas áreas espirituais, porque talvez, meu irmão, Deus está no processo de te quebrar, para te levar a amadurecer. E aí você se pergunta, mas eu quero te dizer o seguinte: para de perguntar e começa a falar para o Senhor assim: Senhor, eu aceito esse processo na minha vida, eu quero viver isso. Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Senhor, eu quero ser usado. Deus, me quebra e me refaz. Senhor, me quebra de novo e me refaz de novo. Deus, mas traz a maturidade que eu preciso para fazer a obra do Senhor. Sabe, meu irmão, nós precisamos nesses dias ser vasos que perseveram na presença do Senhor. Vasos que estão dispostos a crescer, que estão dispostos a fazer a diferença, que não se perdem por qualquer coisa. Deixa eu te dizer algo. Às vezes a gente pensa assim: o bispo nunca pensou em desistir, o pastor Davi nunca pensou em desistir, o Davis não pensa. Meu irmão, eu quero te dizer que talvez passa todo dia pela minha cabeça. Igual eu estou te dizendo, não é fácil ser crente, mas a gente persevera. Não é fácil muitas vezes, irmãos, a gente sair de madrugada do conforto do lar para ir atender um discípulo, para poder socorrer alguém, para fazer a obra de Deus. Tem hora para começar e não tem hora para acabar. Mas nós perseveramos porque nós sabemos que nós temos o alvo, que é Jesus. E porque nós já entendemos
o que Deus tem para nós. Eu queria que você ficasse de pé.